presidente da Assembleia, Roberto Cláudio. E antes de iniciar, eu quero pedir a você que está no rádio, essa entrevista é de fundamental importância. Nós podemos estar conversando nesse momento com o futuro governador do estado do Ceará a partir do ano de 2023. Então é muito importante que o Vale do Jaguaribe, que o estado do Ceará, possa conhecer um pouco sobre Roberto Cláudio, que já foi prefeito de Fortaleza. E eu peço a você que está no rádio, aumenta o volume do rádio, grita para o vizinho, chama o vizinho para acompanhar, tá certo? Você que está através também do Radiosnet, o aplicativo do seu celular, vai compartilhando com seus contatos, eu agradeço. Você que está no canal 182 BrisaNet, aumenta o volume da TV, nesta TV por assinatura. Você que está através do Instagram, TV Educadora, compartilha o link. Você que está através do Facebook, TV Educadora, vai compartilhando também, pode ir comentando, que a gente vai acompanhar. Você que está no YouTube, recebeu o link do YouTube, vai compartilhando com seus contatos, tá bom? Então, Roberto Cláudio já está com a gente, ao vivo aqui na Rádio e TV Educadora. Já está ok, Célio Monteiro? Já está tudo ok. Às 12 horas e 34 minutos, nós vamos... Bota na tela, por gentileza, Célio Monteiro. É um prazer imenso, uma satisfação conversar com o ex-prefeito de Fortaleza, deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e que tem a sua contribuição de serviços prestados para o Estado. Roberto Cláudio, é um prazer, uma alegria, uma satisfação. Boa tarde, meu querido. Boa tarde, Richard. Para mim, uma honra muito grande poder estar conversando com o povo do Limoeiro do Norte, do Vale do Jaguaribe, através dos microfones da Rádio e TV Educadora. Privilégio para mim. Muito obrigado pelo convite. Muito bem. É uma satisfação imensa conversar com você, Roberto Cláudio. E aproveitando essa oportunidade, rapaz, nós deixamos quem está aí para ser o nosso futuro governador, 5 minutos esperando, Célio Monteiro, não pode acontecer, mas eu quero agradecer essa oportunidade, né, de estarmos aqui conversando. E, Roberto Cláudio, antes da gente iniciar a entrevista, eu gostaria de conhecer um pouco da história. Eu acompanhei aqui a sua biografia, né, o seu percurso, né, o seu lado de homem também estudioso, de homem público, formado na área da medicina, com mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então eu queria, para que o Vale do Jaguaribe pudesse conhecer mais um pouco, que você pudesse falar um pouco dessa história, né, de onde tudo começou para se chegar hoje ao nome de ser pré-candidato ao governo do Estado. Obrigado pela oportunidade, Richard, de me apresentar para quem não me conhece ainda. Eu estou assim, faltando cabelo na cabeça, mas eu sou relativamente jovem. Estou com 46 anos de idade. Sim. Como você disse, sou médico de formação, me formei aqui na UFC. E em seguida fui fazer um mestrado e um doutorado no exterior, em saúde pública. Uhum. No meu retorno, eu acabei me envolvendo com a atividade política. Era a primeira eleição ao governo do então candidato Cid Gomes, e eu, aos 31 anos de idade, me candidatei a deputado estadual pela primeira vez, e acabei tendo a oportunidade de ser eleito. E virei vice-líder do governo do Cid, e presidi algumas comissões, me envolvi bastante, aprendi muito, principalmente com colegas parlamentares mais experientes, e fui reeleito em 2010, também junto com a reeleição do Cid. E desta feita eu acabei sendo eleito presidente da Assembleia. Oportunidade também de muito crescimento pessoal, porque liderar pares, né, liderar colegas é um exercício de humildade, de aprendizado, de crescimento. E, em seguida, o nosso partido resolveu lançar uma candidatura a prefeito e eu fui candidato, comecei na campanha com 2%. Sim, me lembro. E acabei indo para o segundo turno e tive a felicidade e a honra de ser eleito prefeito da cidade em que eu nasci. E para mim foi um privilégio enorme, apesar de ter dedicado boa parte da minha vida ao estudo, eu tenho dito que nada foi mais importante para o meu crescimento pessoal, para o meu aprendizado de vida, do que ter sido prefeito 8 anos de Fortaleza.
Fui eleito e reeleito e nesse tempo aprendi cada vez mais a me indignar com as injustiças, a me solidarizar com a dor das pessoas e entender principalmente que a política é um caminho de serviço. Para quem está nela de vocação, ele é um espaço para você poder mudar e transformar a vida dos outros. E isso foi, talvez, o mais importante aprendizado que tive ao longo desses 8 anos. Quando encerrei a prefeitura, eu fui para São Paulo. O Sarto, que é do nosso partido, que é do PDT, médico como eu, foi eleito prefeito aqui em Fortaleza. E eu fui para São Paulo fazer um estudo em economia, um pós-doutorado em economia no passado. E voltei em setembro do ano passado e desde então estou na luta da militância política, defendendo esse legado e esse projeto que tem sido construído a muitas mãos e, como disse há pouco o Camilo na sua entrevista, tem transformado para melhor a vida de muitos cearenses. E estou agora na condição de pré-candidato do meu partido, do PDT, principalmente para poder defender o estado do Ceará e, em especial, fazer com que a gente continue avançando, que a gente não corra risco de retrocessos, de passos para trás. Muito bem. Roberto Cláudio. Fazer com que o Ceará continue avançando. Muito bem. Para alguns a política é uma perda de tempo. Para outros pode ser uma missão. Uns entram na política, não sei se por vaidade ou por outros interesses, e outros por uma missão. Eu faço essa pergunta, você é um jovem médico, né, poderia trilhar o seu caminho na área da medicina, poderia ter o seu negócio, poderia empreender, poderia cuidar também do seu trabalho, mas você entrou pela política e sabemos que a política tem seus desafios. Você precisa abrir mão muitas vezes da sua própria vida pela vida de outras pessoas, abrir mão da família, abrir mão dos seus sonhos pelos sonhos de outras pessoas. O que foi que te levou a tomar essa decisão tão jovem de entrar na política e dizer assim, eu sei que eu vou abrir mão de algumas coisas, vou ter perdas, mas eu vou. O que foi que te levou? O que foi que te motivou? Richard, eu a vida inteira fui sempre muito intenso. Sim. Sabe, tudo que eu fiz com entrega, com paixão. Né? Então, eu diria que, para mim, a política é um espaço em que eu me sinto útil coletivamente, útil para os outros, mas é também um espaço que me deixa pleno, realizado, feliz. Então, aonde você encontra a sua plenitude e aonde você se torna útil para outras pessoas, ali tem um caminho de felicidade. Então, a despeito, como você disse, de você abrir mão de muitas coisas, abrir mão, por exemplo, de uma carreira médica, ou de mais conforto econômico, ou de mais tempo com a família, né? Tudo isso vale a pena quando a sua vida tem um significado para a vida dos outros. E é isso que eu tento buscar fazer na política. E tento aprender todo dia, sabe, Richard? Eu costumo dizer que quanto mais eu estudo, eu descubro quanto mais eu preciso estudar. A gente precisa ir atrás de melhorar, se aprimorar. E a vida pública, ela dá aulas cotidianas para a gente, aulas de vida. Então, humildade para reconhecer quando você erra, humildade para aprender com os outros, com as pessoas que conhecem muito mais dos problemas do que você mesmo. É um exercício de aprendizado diário. Os grandes homens públicos e mulheres públicas da história foram aqueles que se dedicaram ao tempo inteiro a estudar e a aprender. A arte do diálogo, da troca de informações, né, de se enriquecer pela crítica do outro, é algo que constrói os legados dos maiores e melhores homens e mulheres públicas. Roberto e é Cláudio, deles que eu tento me espelhar. E nesse legado, e nessa história, e nesse aprendizado, você foi deputado estadual, conhece do Legislativo, foi presidente da Assembleia, foi um gestor também, e foi prefeito de Fortaleza, sendo o líder no Executivo de uma das maiores capitais do Brasil. Qual o aprendizado, qual o legado que você traz, o aprendizado para dizer assim, olha, eu estou preparado para governar o estado do Ceará? Fui governador de Fortaleza, embora a gente sabe que tem mais de 100 municípios, né, como no Vale do Jaguaribe, para você dar aquele apoio, para você governar. Qual o aprendizado de
Prefeito de Fortaleza que pode trazer de experiência, de conhecimento para sendo o governo do Estado. Isso fala uma coisa interessante. E aí está o segredo, né, da responsabilidade de qualquer um de nós quatro que venha a ter o privilégio de ser o candidato do PDT. Travou-se. Nós vamos suceder, né, governos vitoriosos e transformadores. Se tivermos a chance, eventualmente, de sermos eleitos, se tivesse o povo dessa generosidade, a gente vai ter que suceder governos que saíram muito bem avaliados. E o povo cearense, a primeira coisa que quer é isso, é um governo que continue com esse sarrafo alto, né? As pessoas não esperam nada menos do que manter o estado do Ceará tão bem governado quanto está hoje. E como disse o próprio Camilo há pouco na entrevista, um projeto que seja capaz de manter as conquistas boas, as políticas públicas vitoriosas, como a escola de ensino profissionalizante, como as obras hídricas, como os hospitais do interior, como tem hoje no Vale do Jaguaribe, hospitais estaduais do interior, policlínicas, UPAs, estradas, ao fazer com que essas coisas sejam protegidas e mantidas, mas que também seja capaz de ter liderança, capacidade administrativa, time e equipe, para poder também sinalizar com novos projetos, novas ideias, para aperfeiçoar algumas coisas, para melhorar outras e para apresentar também um conjunto de novas ações que vai fazer parte de um eventual plano de governo de qualquer um de nós quatro. E outra coisa importante é a nossa união, a nossa coesão. Eu digo nossa dos 4 pré-candidatos que estamos apresentados, quais sejam o Evandro Leitão, a Isolda Sela, o Mauro Filho e eu. Nós não estamos nisso por uma, como você disse, citando, né, referenciais de vida pública, não por uma ambição desmedida, não por um desejo pessoal de ser governador, mas muito especialmente pelo compromisso com o futuro do Ceará e dos cearenses. Então estaremos unidos, juntos, cada um contribuindo com a sua biografia, com a sua experiência, com as suas especialidades, para que juntos a gente possa fazer com que a saúde do interior continue sendo ampliada, que ações como o Raio possam continuar chegando em municípios de pequeno e médio porte, fazer com que a geração de emprego e renda seja uma grande prioridade a partir do próximo ano, valorizar, por exemplo, aí na região, no Tabuleiro de Russas e na Chapada do Apodi, um agronegócio que já é produtivo, já é gerador de renda e de emprego e que pode ainda ter mais potencial ainda. Enfim, é a gente poder conhecer o Ceará e conversando com as pessoas, mantendo a nossa união, ser capaz de fazer o Ceará como ele é hoje, referência para muitas coisas para o Brasil inteiro. O Ceará venceu o desafio, Richard, do analfabetismo e virou hoje referência de educação pública para o Brasil. O Ceará venceu o desafio trágico na década de 80, de 90, da mortalidade infantil, que chegava a 120 crianças que morriam antes de 1 ano para cada 1.000 que nasciam vivas, e criou uma política de saúde da família e agentes comunitários de saúde que viraram políticas nacionais. O Ceará, que enfrentou agora recentemente 9 anos de seca, sem que a gente pudesse ver a tragédia de décadas anteriores, do povo chegando desesperado às sedes, às cidades, atrás de comida, o desespero da fome, né, porque o gado morria, porque não tinha água para beber, e a gente conseguiu, pela inteligência do povo cearense, pelas obras hídricas, ser capaz de manejar a seca com mais inteligência. Então, é esse exemplo de um Ceará que conseguiu vencer suas adversidades, contradições e dilemas, né, que a gente precisa se referenciar. Eu tenho dito que qualquer candidato ao governo tem que ter respeito e admiração a esse passado de 30, 40 anos, que passa pelo Tasso, passa pelo Ciro, passa pelo Cid, passa pelo Camilo, ter consciência das conquistas mais recentes para mantê-las, mas ser capaz também de, com liderança, com time, com equipe, com força, com harmonia interna, ser capaz de dar outros passos importantes no caminho do nosso progresso.
Muito bem, eu estou aqui com várias pessoas mandando áudios, comentando no Facebook, comentando no YouTube. Carlos Roberto Machado está dizendo: nosso futuro governador Roberto Cláudio. Francisca Vieira, melhor escolha é Roberto Cláudio. Temos várias pessoas aqui comentando também no Facebook, no YouTube, digo melhor. Olha, nós temos aqui Roberto Pereira: o desafio é grande, mas a competência é muito maior. Sucesso ao nosso futuro governador Roberto Cláudio. Jordão de Oliveira está dizendo: boa tarde, Roberto Cláudio. Eu vou mudar só a linguagem, pessoal. Vou falar aqui, vocês podem se dirigir como futuro governador. Eu vou mudar só a linguagem, por uma questão da legislação eleitoral. O Ceará não pode parar. Roberto Cláudio, o mais preparado. Samuel Isidoro é presidente da Câmara Municipal de Quixeré. Tá mandando um abraço. Eliete Fernandes também mandando um abraço. Toninho do Banco, todo o pessoal de Quixeré aqui, o prefeito, a secretária de Assistência Social, o Bessa aqui, ex-prefeito, estão mandando um abraço para você. A Crísio está dizendo boa tarde ao nosso querido Roberto Cláudio. Roberto Cláudio, Ana Cristina Albuquerque, boa tarde. Pessoal, só não vou tirar pela questão da legislação, mas ao nosso querido Roberto Cláudio. Roberto Cláudio, como é que o senhor tem sentido? Aqui a gente percebe nas redes sociais a mobilização. Já estou recebendo aqui vários áudios, como também vídeos. Não sei se é possível a gente veicular. Eu tenho certeza que quem está na TV está tendo manifestações no rádios, net, no rádio convencional e aqui nas redes sociais que a gente pode ter esse acesso. O que é que o senhor tem sentido? Porque o senhor tem percorrido todo o estado do Ceará. Eu tenho observado que o Roberto Cláudio tem esse jeito pacífico, pacificador, esse jeito receptivo, flexível, tranquilo. E a gente percebe que às vezes tem algumas situações, como as últimas que aconteceram, de declarações do ex-ministro Ciro Gomes. Você teve toda uma sabedoria para lidar em entrevistas no interior do estado. Como tem sido estas visitas ao estado do Ceará, às regiões, aos municípios? O que você tem aprendido e tem assim sentido, tem percebido dos principais desafios? Richard, como eu falei, eu passei 8 anos como prefeito de Fortaleza, trabalhando 24 horas, 7 dias por semana. Então, esses encontros têm sido uma oportunidade para eu me atualizar, conhecer coisas novas que têm acontecido, novas lideranças políticas, entender o estado do Ceará e regiões cearenses, principalmente, que transformaram a cara da sua economia ou mesmo seus serviços públicos ao longo desse tempo. Eu tenho dado palestras e eu tenho dito que eu tenho levado comigo muito mais do que eu trago para a palestra. Eu vou lá falar um pouco do que eu penso sobre gestão pública, da minha experiência pessoal de vida, sobre o cenário da economia e da política do Brasil e do Estado, mas quando eu volto rico e cheio de ideias, de sugestões, né, de fatos que eu incorporo ao meu discurso. Por exemplo, eu descobri que tem algodão herbáceo sendo plantado, irrigado na Chapada do Apodi. Sim, sim. E só pude saber disso porque fui visitar, né? Descobri que tem soja sendo plantada, irrigada lá na Ibiapaba. Não, tenho descoberto muitas coisas fantásticas, né, no Ceará, que tem me ajudado a entender mais aprofundadamente quais são os sonhos e expectativas de cada região cearense. E tenho ficado animado, volto alegre, volto feliz com o carinho recebido, mas principalmente muito mais bem informado sobre os sonhos, expectativas, desejos de cada região que eu tenho visitado. Hoje, por exemplo, Richard, eu vou estar à tarde, final do dia, em Maracanaú, numa palestra a um partido político, aos pré-candidatos de um partido político. Quinta-feira estarei no Crato, num evento do Conselho de Secretários Municipais de Saúde. E deverei permanecer quinta e sexta em alguns municípios do Centro-Sul e do Cariri. Muito bem. Roberto Cláudio, temos aqui várias manifestações. Fernandes Souza está dizendo: quem foi o melhor prefeito será com certeza o melhor governador. Breve, Roberto Cláudio. Samuel Isidoro, lá de Quixeré, presidente da Câmara, está dizendo: breve, Roberto Cláudio vai estar no Vale do Jaguaribe. Lília Cavalcante, lá de Morada Nova, está dizendo: o Vale do Jaguaribe tem potenciais econômicos que podem mudar a vida das pessoas. Sheila Ribeiro, quem fez o melhor por Fortaleza fará o melhor pelo Ceará.
Então, muita gente, professor Hélio Herbert, aqui do município de Limoeiro, sempre está divulgando também o Roberto Cláudio, é irmão, inclusive, de um que foi seu assessor, né? Do Laudélio. Um abraço, professor Hélio, está acompanhando também a entrevista. E muitas pessoas participando, se manifestando. Eu vou tentar ver essa demanda, atender essa demanda. Roberto Cláudio, sendo todo gestor, ele tem o seu perfil de gestão. Todo gestor tem o seu perfil, todo líder tem o seu perfil de liderança. Como você citou, o ex-governador Tasso teve o seu perfil de fazer gestão, teve suas ações positivas. O ex-governador Ciro Gomes, da mesma forma, teve o seu perfil. O ex-governador Camilo Santana, o ex-governador Cid, cada um tem o seu perfil de gestão e perfil de liderança. Qual seria o seu diferencial, mesmo diante, como você colocou, o estado do Ceará tem avançado, tem crescido hoje, é reconhecido como um dos melhores estados em todos os aspectos, seja na saúde, na educação, mesmo com os seus desafios. Qual seria o seu diferencial em relação ao seu perfil de gestor, o seu perfil de líder, sendo eleito governador? Richard, primeiro agradecer aí as manifestações de carinho todas, e alguns são amigos queridos, né? Ontem mesmo o Samuel estava na Câmara Municipal, ali Cavalcante estava na de Fortaleza para a palestra do Ciro também. Então são todos, Bessa, enfim, Hélio, não quero cometer omissões não, mas são grandes amigos. Eu diria, Richard, que qualquer um de nós quatro que vier assim, terá um grande diferencial, que é poder contar com a equipe e o time. Não só com os outros três, mas com a equipe, com o time que acumulou experiência em governar bem os recursos públicos, em manter a austeridade fiscal, que sabe conduzir política pública de educação, que entende como atrair investimentos nacionais e internacionais. Então, qualquer um de nós terá eu diria que essa grande virtude, que é contar com o time, com a equipe. Enquanto prefeito, Richard, eu aprendi que parte do trabalho tem que ser feito no escritório, claro, no palácio, se reunindo com os secretários, cobrando, mas nada melhor do que a rua. Eu passava todo santo dia, tirando os domingos, de segunda a sábado, um turno do meu expediente era na rua, visitando obra, fiscalizando equipamento público, conversando com a população. Isso vai lhe dando muito mais informação, muito mais proximidade com as expectativas das pessoas. E quanto mais eu fiz isso, menos eu ia errando e mais eu ia acertando. Eu até conto uma história de um aprendizado meu. Nós conseguimos 82 creches, foi uma coisa histórica para Fortaleza. Sim. E uma delas eu fui fazer no Janguruçu, no sítio São João, no campo de futebol. E tomei a decisão técnica. O critério era a área mais vulnerável, mais pobre, onde tinha menos creche pública e tinha que ser um terreno público não alagado. Então, tudo dentro do critério. E um dia eu fui começar uma obra num desses terrenos e aí a população não queria a creche. E eu imaginei que era coisa da oposição. Peguei meu carro, bati lá e descobri que ali funcionava um projeto social para jovens dependentes químicos da própria comunidade, e a comunidade até queria a creche, mas não queria ali, para não acabar algo que era local, que era da comunidade. E aquilo me ensinou que, por melhor que seja uma decisão técnica, governar tem que governar com as pessoas, e com a participação dela nas decisões que lhe cabem e que lhe afetam. E esse tipo de aprendizado foi me tornando um gestor cada vez mais de rua, cada vez mais próximo, porque os governos precisam ter humanidade. Além de boa técnica, tem que ter humanidade, né? Então, eu diria que esses aprendizados me ajudaram a governar Fortaleza a cada tempo que eu aprendi com meus próprios erros, como, por exemplo, esse. Muito bem. E falando sobre essas ações, Roberto Cláudio, antes da gente entrar numa questão mais administrativa, eu vou fazer uma pergunta ainda na área política. Para você, aqui as manifestações de Roberto Cláudio, governador, Roberto Cláudio ser o melhor para o Ceará.
Você está aí como dentro do grupo à frente nas pesquisas últimas que foram lançadas oficialmente. No entanto, nós sabemos que tem aí alguns gargalos. Nós temos aí 4 bons nomes: Roberto Cláudio, Evandro Leitão, presidente da Assembleia, Mauro Filho, que tem toda uma sua experiência como secretário de Finanças ou secretário da Fazenda, e também a atual governadora, que tem feito o seu trabalho receptivo, recebendo aí dezenas de prefeitos do estado do Ceará. Por um lado, nós sabemos que está uma disputa e não sei quais os interesses. Já que o Brasil está nessa polarização, ficou um pouco polarizado entre Roberto Cláudio e Isolda Sela. Nós tivemos o Mauro Filho e o Evandro Leitão, não estão aparecendo tanto como os nomes, como os dois que estão sendo sondados. O ex-presidente Lula fez declaração falando sobre a Isolda, que é um nome propenso à candidatura à reeleição. O Guimarães nos concedeu uma entrevista e diz: o PT está ao lado da Isolda Sela. Tivemos outros nomes, fala-se que o próprio Camilo já falou no nome da Isolda. E, por outro lado, Ciro, Cid e companhia defendem o nome de Roberto Cláudio. Em meio a essa questão, eu não vou nem perguntar sobre um racha, porque eu não creio que isso possa acontecer, porque todos são maduros e não pode se pensar nesse momento no eu, mas no Ceará. Diante desse cenário, qual é a sua visão em relação à consolidação do seu nome para uma candidatura ao governo? Você sabe, né, Richard, melhor do que eu, você é muito da imprensa, que tem no meio disso aí muita futrica, muita coisa plantada e tal. E eu acho que a melhor resposta foi dada semana passada, né? Quando essa coisa começa a crescer, nós tratamos de nos reunirmos, nós 4, né, recebidos lá na residência oficial, um papo leve, um papo amigável, que demonstra uma união e coesão verdadeira de nós 4, né, dentro do partido, dentro do PDT, em torno de algo que nos interessa, que é o futuro do Ceará. Do outro lado, o adversário da gente, e esse é o grande receio, é um aventureiro que pode colocar em risco, sob risco, o progresso e as conquistas do Ceará. E é muito importante que essa união e coesão que foi celebrada na semana passada, né, esteja sendo preservada como ela está. É natural, né, Richard, que numa aliança ampla a gente tenha relações de afinidades maiores e menores. Algumas pessoas dentro de um partido têm mais afinidade, mais intimidade com um, às vezes tiveram alguma dificuldade pessoal, né, no passado com o outro. Mas certamente que não serão essas ou faltas delas, né, que vão ajudar a gente a construir, né, um projeto de futuro para o Ceará. Tem que ser a solidariedade com o povo cearense, a capacidade que a gente vai ter de unir boas cabeças de mulheres e homens e grandes ideias para resolver os problemas do Ceará. Uma aliança que tem um compromisso verdadeiro com o povo cearense. Eu tenho muita fé que a maturidade, né, o bem-querer de nós 4 pelo Ceará, nos manterá unidos em torno desse maior compromisso, que é fazer o Ceará avançar cada vez mais. Muito bem, eu sei que o Roberto Cláudio ele tem seus compromissos, mas eu volto aqui para o Facebook, para o YouTube. Olha, o Ceará tem muito futuro e o Roberto Cláudio tem muito para avançar. José Aécio está dizendo, nosso futuro governador, Sônia Vieira, ele fez, ele faz. Roberto Cláudio é a melhor opção. Temos aqui, Roberto Cláudio conhece Fortaleza, né, por andar de porta em porta, vai conhecer o estado do Ceará também. Muitos são os comentários em relação à sua pessoa, Roberto Cláudio. Roberto Cláudio, um dos grandes desafios hoje do estado do Ceará, um estado do Ceará equilibrado no que diz respeito às suas finanças. O estado do Ceará tem seus avanços na área da saúde, tem seus avanços, números reconhecidos nacionalmente também na educação, seu trabalho de assistência social. Um dos gargalos aqui é a segurança pública, que mesmo com os avanços nos investimentos, nós estamos vendo essa realidade no estado do Ceará. Inclusive, você falou sobre o seu adversário, se bate muito nessa tecla do que diz respeito à segurança pública. Qual seria a solução para a segurança pública? Qual seria o seu modelo de gestão diante desse cenário que aí está, mesmo com os avanços dos investimentos? Richard,
Esse é um assunto complexo. Eu diria que não tem nenhum Estado brasileiro que não vai enfrentar o debate da segurança pública como uma das grandes prioridades para os próximos governos. E isso tem uma razão básica. A segurança está mal no Brasil inteiro porque o narcotráfico, que é a base hoje, né, da expressão pior da violência nas comunidades brasileiras, é um crime organizado nacional, comandado por 2 ou 3 facções que tem enraizamento em todos os estados brasileiros, né? E sempre houve uma ausência e uma omissão do governo federal, e não de hoje, para ser justo, em estruturar como se estruturou para a educação, para a saúde, para a assistência social, um sistema nacional de segurança. Só para dar um exemplo, hoje o efetivo da Polícia Militar do Ceará é de 30 mil homens. O efetivo da Polícia Federal, que tem a obrigação de combater o narcotráfico, de proteger as fronteiras, é de 12 mil pessoas para o Brasil inteiro. Então, isso mostra como a União, historicamente, para ser justo, ao longo do tempo, tem falhado nessa missão. Aqui no estado do Ceará, é importante dizer que houve um enfrentamento ao crime organizado dentro das penitenciárias. A administração penitenciária que passou a ser, hoje, exemplo do Brasil. Aumentamos o efetivo, incorporamos mais inteligência, interiorizamos alguns equipamentos como o raio, e a gente tem melhoras em indicadores, tanto de homicídios como de assaltos e furtos. Isso quer dizer que está bom? Claro que não. Isso quer dizer que a gente está conseguindo, com a coerência, a consistência e a manutenção de políticas vitoriosas, alguns avanços. Problemas complexos não se resolvem com tapa na mesa, com soluções simplistas, né, ou com frases de efeito. Então, a primeira tarefa do próximo governo é entender o que está dando certo, o que a população tem apoiado, como, por exemplo, câmeras de vigilância e raio no interior, e garantir, manter e ampliar. E, ao mesmo tempo, incorporar novos projetos, ideias que envolvam a inteligência, parcerias do Estado com os municípios. A gente fez isso em Fortaleza, governo do Estado e prefeitura criaram uma política una de segurança, inclusive com a prefeitura treinando guardas municipais, com a Polícia Federal, armando esses guardas, criando um sistema de vigilância 24 horas de câmera, integrando guarda e polícia, e nesses territórios a gente conseguiu reduções maiores nas taxas de violência. Então, ouvir os especialistas, trazer novas ideias, mas principalmente reconhecer o que está dando certo e não tratar de reinventar a roda. Manter as políticas vitoriosas e acertadas que já estão acontecendo e incorporar novas ideias, principalmente na área de inteligência e de combate ao narcotráfico, em união com o município, e exigir cada vez mais uma presença da União na parceria com os estados e municípios no enfrentamento à violência. Você falou sobre a união e falou sobre esse desafio da união, essa limitação e essa deficiência. Hoje, nesse cenário de polarização, qual é a sua avaliação em relação, nós estamos vendo o Bolsonaro liderando, o Lula nas pesquisas liderando, o Bolsonaro nessa polarização, Ciro Gomes, que muitos dizem é o mais preparado hoje para o Brasil. Qual é a sua avaliação diante desse cenário, já que você citou essa deficiência da União e sabemos da importância para ajudar os estados e também os municípios? Richard, quem é eleito prefeito ou governador, né, eu dizia isso quando era prefeito, você tem que buscar parcerias. Parcerias com o governo estadual, o governo federal, e trabalhar a sua missão de trabalhar pelo povo. Agora, como cidadão brasileiro e como agente público, né, eu vejo com muita preocupação esse ambiente de divisão e polarização do Brasil. Hoje você tem muito mais pessoas afirmando que votam em alguém porque odeiam o outro. Então, a política da negação, da hostilidade como linguagem do dia a dia da política, ela não constrói, ela não é construtiva. Então, eu muito pessoalmente, né,
e acredito que o caminho para a gente sair disso é a gente votar em torno de um projeto, votar em torno de uma visão de futuro, votar em torno de algo que mobilize brasileiros de bem, à direita e à esquerda, em torno do enfrentamento ao desemprego, da geração de novas oportunidades para quem precisa. E, honestamente, quem é capaz, tem sido capaz de apresentar essas ideias e sair dessa polarização, muito mais se apresentando como alternativa de projeto, é um conterrâneo nosso, que é o Ciro Gomes. Muito bem. Roberto Cláudio, eu estou aqui com o Rodrigo Cavalcante. O Roberto Cláudio lidera pelo exemplo. É um gestor preparado e antenado com o que há de mais moderno no mundo e mesmo assim está próximo do povo. Um gestor de rua, como ele mesmo disse. Roberto Cláudio, Wesley diz o seguinte: fez a maior política de moradia e juventude para o povo de Fortaleza. Doutor Roberto Cláudio, sua administração na capital cearense, o Acrísio está dizendo, elevou a nossa capital a um outro patamar. Eu estou observando aqui, pessoal, estou tentando acompanhar várias pessoas comentando, tem experiência, geriu a quinta maior capital do país, sabe gerenciar, sabe governar, Caio Anderson. Diana está dizendo, Roberto Cláudio, um líder que faz a diferença e também muito carismático, é um gestor preparado para administrar o nosso querido Ceará, além de ser o único que possa enfrentar. Ela deixou uma pergunta, eu vou fazê-la, enfrentar o nosso adversário. Você, Roberto Cláudio, é cogitado na mídia e nas pesquisas como o único dentro dos quatro, com a condição, mesmo sabendo que tem uma estrutura de grupo, uma estrutura de alianças, mas o único com condições de enfrentar o seu adversário. Sabemos que são 16 anos, 8 anos do Camilo, 4 anos do Camilo, 8 anos do Camilo, 8 anos do Cid, quer queira ou quer não, apesar dos avanços, tem um desgaste natural do tempo. E está sendo colocado, olha, é o único que tem condição de enfrentar o seu adversário. Como é que você avalia esses questionamentos que são feitos? Richard, eu honestamente acho que qualquer um de nós quatro que venha a ter o privilégio de ser candidato desse projeto, tem biografia, tem experiência, tem serviço prestado, tem amor ao povo, solidariedade à dor do povo, que lhe dá crédito suficiente para se apresentar como candidato ou candidata ao governo do Ceará. Eu, honestamente, não acho que a gente deva ser candidato contra alguém, né? É muito ruim quando você é o candidato anti, né? Por exemplo, o nosso adversário, ele sempre se apresenta como anti, né? A gente tem que ser candidato por amor, né? Por paixão, por sonho de realizar, mobilizado pelo desafio de fazer mais, de fazer história, de deixar um legado. Então, qualquer um de nós quatro que venha a ser candidato não será candidato contra ou candidato anti o outro. Será um candidato que vai dedicar por 4 anos a sua vida a trabalhar muito, com humildade, seriedade, força de trabalho e união para o Ceará avançar sempre. Essa é a nossa mobilização. Isso não quer dizer que a gente não tenha receios do que a candidatura de oposição representa. E ela representa, para mim, esse símbolo mais radical, mais fanático desse tipo de polarização e ódio que a gente tem visto no Brasil. Sim. É um candidato que caminha só, porque é muito mais produto do desejo e da ambição pessoal de ser, do que mesmo ter responsabilidade e consciência histórica do que significa ser governador de um estado que está vencendo os seus desafios e que tem muita coisa para consertar e para resolver, certamente. Mas é muito importante a gente ter essa consciência histórica, independente de ser aliado ou não, de governadores do passado, entender o que foi feito no Ceará, essa página que foi virada, ao mesmo tempo ter respeito pelas conquistas presentes, que são produto da boa política, mas são também produto de um pacto que envolve quem produz, envolve quem trabalha, envolve quem governa. É a sociedade civil organizada
em parceria com a iniciativa privada e com bons governos, que tem feito o Ceará avançar. É preciso ter essa consciência, essa sensibilidade, né? E é isso que nós vamos apresentar, independente de quem seja o candidato. É uma declaração de amor ao Ceará, de respeito ao Ceará, de solidariedade ao cearense, e não uma candidatura que seja anti, que seja contra, que se apresente como alguém ou como algo para combater o outro, né? Vou fazer uma pergunta específica. Por isso mesmo que estamos muito confiantes de que estaremos unidos e coesos, porque é isso que nos move. Olha, nós estamos conversando com o pré-candidato ao governo do estado, Roberto Cláudio, ex-prefeito de Fortaleza, presidente da Assembleia, quando deputado estadual. Eu tenho aqui um advogado, doutor Charles Lourenço, que quer fazer uma pergunta para o senhor. Ele tem o seguinte: RC, Roberto Cláudio fez um abraço, doutor Charles, muito obrigado. Quem está mandando um abraço também é o ex-presidente da CDL. Temos aqui vários presidentes de CDLs mandando também manifestações de carinho. O Neuelton, que é diretor distrital da FCDL. Olha, o doutor Charles disse o seguinte: Roberto Cláudio fez uma grande administração em Fortaleza. Como, Roberto Cláudio, o senhor vai implantar o agronegócio no Vale como forma de atrair empresas para esta região, para gerar cada vez mais emprego e renda? O Roberto Cláudio, diante dessa pergunta, eu complemento. Você já se inteirou? Nós sabemos que é compreensivo, deputado, prefeito de Fortaleza, cuidando mais de uma grande capital, mas naturalmente você está visitando o estado do Ceará. E agora veio para o Vale do Jaguaribe recentemente. Diante dessa pergunta sobre o agronegócio, geração de emprego e renda, o que é que você pode falar especificamente para o Vale? Eu conversei com produtores da Chapada do Apodi, do Tabuleiro de Russas, da Ibiapaba, também do perímetro irrigado do Acaraú, né? E aprendi, estou entendendo mais sobre o assunto, estou entendendo a força dessa economia. Só para dar dois exemplos que me chocaram, né, positivamente, o maior exportador de melão do Brasil hoje está na Chapada do Apodi. O maior exportador de vitamina C do Brasil está lá na Ibiapaba, e o Bajara é uma empresa americana que para a acerola e dela extrai o açaí. Tem um produtor só da Ibiapaba que hoje fornece 50% da alface crespa de todo o varejo cearense. Para dar aqui alguns exemplos de muitos outros que eu podia dar. E a despeito de hoje já existir um agronegócio muito pujante, né, o que eu tenho ouvido como sugestão futuro, por exemplo, aí no Apodi mesmo, são algumas obras hídricas e a eletrificação e o fortalecimento da eletrificação em algumas áreas, para, desta maneira, você poder expandir áreas potencialmente irrigáveis e aumentar a capacidade de produção. Já há empresários hoje investindo pesado, incorporando tecnologia de ponta, e o que eu ouvi de sugestão, que é muito comum a boa parte dessas áreas, são algumas novas obras, especificamente regionais hídricas, e também a expansão da eletrificação para fortalecer e expandir as áreas irrigáveis. Mas já hoje uma parceria muito próspera entre quem produz e o próprio governo do estado. E o exemplo disso, como eu disse, são produtores que hoje são líderes nacionais em alguns setores do agronegócio. Eu vi, por exemplo, não é só em perímetro irrigado, não, eu vi, por exemplo, uma pecuária de leite altamente produtiva no Sertão Central, em Quixeramobim e Milhã, graças à incorporação de boa genética, a um manejo cada vez mais tecnológico, cada vez mais incorporando conhecimento e tecnologia, assistência técnica, né, e garantia também de compra. Então, isso tem dado ao Sertão Central um novo perfil de pecuária leiteira. Outra coisa que eu vi, Richard, também praias do Ceará, e que não existia há 12 anos atrás, esse peixe que a gente come em sushi, que é o tal do atum, né? 63% do atum comido nas mesas brasileiras são pescados em Itarema, no litoral oeste, costa oeste do Ceará. Então, só por exemplo dessa força que é produto de estímulos do governo
e da presença também de empresários arrojados que têm risco incorporado em inovação e tecnologia. Tem um grande potencial ainda para frente. Sim, sim. Roberto Cláudio, temos aqui, eu sei que nós estamos caminhando para o final, por mim a gente ficaria mais tempo, mas eu sei também dos seus compromissos. Olha, Gina Girão, de Morada Nova, está mandando um abraço. Marcos Luiz, suplente de vereador do PDT de Limoeiro. A Lília Cavalcante, de Morada Nova. Rony Santos, Antônia Rodrigues também. Dilmara, vice-prefeita do município de Limoeiro. Temos aqui Dilmara. O Luciano Girão também, do PDT de Morada Nova, mandando um abraço para você. E aqui, recebo um abraço... Grandes amigos aí. Sim, recebo um abraço também do nosso diretor-presidente Adel Maquino, ex-prefeito do Alto Santo, do PDT, a sua abraço ao Adel, minha família inteira. Muito bem, um abraço. Roberto Cláudio, eu vou fazer uma pergunta para que se tenha uma oportunidade de esclarecer ao Vale do Jaguaribe, diante do que se passou de denúncias em relação ao hospital de campanha do PV. É uma oportunidade para você esclarecer, levar a sua versão, porque até então só se chegava, tem denúncias, tem isso ou aquilo. Roberto Cláudio, o que foi que realmente aconteceu? O que foi que realmente aconteceu? Eu acompanhei algumas falas sobre esse assunto, você muito tranquilo. O que foi que realmente aconteceu? Tiveram denúncias. Se comprovou alguma coisa, qual é a realidade, foi gastos aquele montante, o que é que se pode esclarecer para o Vale do Jaguaribe, já que você é candidato não em Fortaleza, mas não somente para Fortaleza, mas para todo o estado do Ceará. Richard, muito obrigado pela oportunidade. Eu costumo separar, né, a classe política no enfrentamento da pandemia em dois lados. Aqueles que afirmaram e reconheceram a pandemia como grave e enfrentaram a pandemia com trabalho e decência. E aqueles que negaram a pandemia e que trataram o tempo inteiro de se alimentar de fake news, de ódio, né, e o principal, e de omissão no enfrentamento dela. Eu desde o primeiro momento, entendi, até porque sou médico e epidemiologista, que a gente viveria tempos de caos, como vivemos no Brasil. São mais de 650 mil pessoas que morreram. E a gente tinha que aprender com a experiência dos demais, com a melhor recomendação científica e mobilizar todo tipo de esforço que pudesse ser feito para a gente comunicar bem a população, para que a gente pudesse garantir uma boa testagem da população, principalmente que a gente pudesse mobilizar leitos e equipamentos para assistir a população e, no segundo momento, vacinar. Do outro lado, disseram que era uma gripezinha, disseram que não era preciso fazer isolamento, disseram que tinha remédio para tratar, disseram que a vacina quem tomava virava jacaré. E resolveram estabelecer o ataque a governadores e prefeitos que agiram de forma diferente. Essa foi uma recomendação explícita do presidente da República, invadir e atacar hospitais de campanha. O que é que nós vimos foi que o governo federal, que financia o SUS, que tem todas as possibilidades de fazer compras governamentais diferenciadas, que tinha força política e econômica para poder importar equipamentos, se omitiu. E isso ficou no lombo de responsabilidade de municípios e estados. E quase todos nós, boa parte de nós, não negamos o problema, muito pelo contrário, enfrentamos. E dentre muitas coisas que nós fizemos aqui, uma das ações foi montar hospitais de campanha. Nós montamos hospitais de campanha nas 6 UPAs, eu ampliei leitos nos hospitais municipais, mobilizei o IJF2 para ser uma UTI especificamente Covid, e montei para completar um hospital de campanha lá no estádio Presidente Vargas. Hospital esse, Richard, que chegou a ter 250 leitos e em algum momento atendeu mais de 1.300 pessoas. A gente conseguiu mobilizar o hospital em 50 dias e antes da semana mais crítica, em que iria faltar leitos, o hospital estava pronto, atendendo e salvando vidas.
E todo tipo de absurdo e fake news foi espalhado, entre eles que o hospital teria custado 90 milhões de reais. O hospital custou pouco mais de 3 milhões. Não é raro, não foi por pouco não, foi por muito. Uma acusação tão cheia de malignidade que nem assim o cuidado e o zelo com os números, né, aconteceu. Depois disseram que o hospital foi desmobilizado e isso era um prejuízo e que a gente, quando tivesse uma segunda onda, ia ter problemas. O que é que nós fizemos? O hospital só foi desmobilizado 100 dias após não ter mais nenhum paciente atendido. E desmobilizamos exatamente porque ele tinha um custo para ser mobilizado. E só desmobilizamos também porque, em paralelo, com o tempo hábil, nós montamos mais de 300 leitos, vou dizer que o hospital de campanha tinha 250, nos hospitais públicos existentes, leitos definitivos. E a melhor resposta para isso foi que aconteceu uma segunda onda, já com o prefeito Sarto em fevereiro, março, abril de 2021. E a cidade de Fortaleza, com leitos definitivos, respiradores definitivos, com tudo montado definitivamente, respondeu sem deixar nenhum paciente desassistido, numa demonstração que o hospital de campanha provisoriamente foi necessário, quando ele era necessário de ser feito, e só foi desmobilizado quando a gente tinha leitos suficientes para atender uma eventual segunda onda, sem nenhum tipo de desrespeito ao recurso público. Agora, essa turma, eu aprendi que com essa turma, o radicalismo e o fanatismo, o ódio, a intolerância são tão severos que a pandemia passou e a gente não ouviu deles uma palavra de carinho, de solidariedade aos mortos, aos familiares dos mortos, aos doentes, porque estão cegos, tomados aí pelo ódio e pela intolerância. Eu durmo todo dia com minha cabeça tranquila, porque a história vai tratar de mostrar de que lado, né, as boas virtudes, os bons valores e os bons homens e boas mulheres estiveram. E nessa luta, o meu lado foi da humildade, do trabalho e do enfrentamento humano a uma crise humanitária sem precedentes. Cláudio, muito bem, foi uma forma de esclarecer e eu estou muito satisfeito com essa entrevista, que seja a primeira de outras que possam vir. Nós estamos com a imagem, ela está congelada, mas o áudio, Roberto, nós estamos ouvindo completamente o seu áudio, muito boa explicação. E eu quero nesse momento agradecer, né? Estamos chegando a quase 1 hora de entrevista, você ter tirado o seu tempo em meio à sua agenda, que eu sei que é super lotada, para conversar com o estado do Ceará e especificamente com o Vale do Jaguaribe, como pré-candidato ao governo do estado. Que Deus esteja abençoando a sua caminhada, que você possa realmente continuar nesse pensamento de servir, e deixo à vontade, mesmo que a imagem esteja congelada, mas a gente está ouvindo o áudio muito bem, deixo à vontade para que você possa externar ao povo cearense e especificamente ao Vale do Jaguaribe a sua mensagem como líder político e pré-candidato ao governo do estado. Richard, eu que lhe agradeço pela oportunidade da excelente entrevista, de conversar um pouco mais com o Vale, né, com toda a audiência que o seu programa e que a rádio e a TV tem. É uma oportunidade de eu poder falar mais sobre mim, sobre o que eu penso, né, sobre problemas que precisam ser explicados, sobre ideias que tenho para o futuro, e dizer que estou na condição de pré-candidato. E que, independente de virar candidato ou não do meu partido, estarei com a nossa turma em nome do melhor interesse cearense, defender e proteger o nosso estado das aventuras, dos radicalismos, do fanatismo, do desprezo, da intolerância, porque a nossa turma é a turma do amor ao Ceará, do orgulho do Ceará e do trabalho pelo cearense. Estaremos coesos e unidos. E se eventualmente tiver o privilégio de ser escolhido candidato do meu partido, aí vou questão para voltar aí para conversar mais diretamente nessa condição. Mas muitíssimo obrigado pelo seu carinho. Um abraço bem forte. Manda um abraço para o nosso querido Boacir Maia, o nosso limoeirense,
que está na capital cearense, deve estar ao seu lado também, que nos atendeu tão bem. Um Aqui abraço, ao meu lado. tá? Pois manda um abraço bem forte, Moacir. Roberto, um abraço, foi um prazer enorme, né? Se eu já ouvia falar muito bem sobre o seu carisma, a sua forma receptiva, e agora vendo através do meu virtual, fiquei muito satisfeito. Um abraço, muito obrigado. Muito obrigado, Richard. Valeu, obrigado. Obrigado. Está importante essa conversa com o pré-candidato ao governo do estado do Ceará, Roberto Cláudio, um dos nomes fortes dentro do PDT e que está aí na corrida eleitoral. Nós vamos aguardar o desenrolar dos acontecimentos dos próximos dias para a gente ver realmente como é que vai ser o resultado. Mais cedo ou mais tarde nós vamos conhecer. O que eu tenho de informações é que hoje Roberto Cláudio é o nome que está forte dentro do PDT, apesar da excelentíssima governadora Isolda Sela estar à frente do poder, mas ele é o nome de consenso na grande maioria do PDT, zelando com aquele acordo PT e PDT. Quero agradecer a todos que ficaram através do Facebook, através do YouTube com a gente. Muito obrigado mesmo por vocês que ficaram com a gente, que participaram, por vocês que acompanharam o nosso programa. Eu vou